A paz, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje no culto, 2 lindos testemunhos. Acompanha aí, é edificador, é abençoador. O próximo pode ser o seu. Até mais, a paz. Testemunha sobre a minha mãe, que o ano passado, no começo do ano, ela descobriu que estava com um tumor, né, no sangue, que a gente não sabia o que existia, né, mas tem o câncer de sangue. E aí ela começou o tratamento em Campinas. Na primeira quimioterapia dela, ela quase morreu. E ela ficou na cadeira de rodas. Ela não conseguia levantar o braço. E a anemia dela chegou a 2,8. As plaquetas dela, 18. E ela ficou super mal. E aí a gente começou a orar, pedimos um clamor aqui na igreja, para a honra e glória de Deus. Depois do clamor, a gente orando. Aquela mesma semana que ela estava internada, ela começou a andar, porque ela ficou de fralda, não conseguia andar, estava nas fraldas, daí começou, não tomava banho sozinha. Aquelas mesmas semanas eu fui visitar, ela conseguiu ir no banheiro, a gente segurando uma do lado, aí eu vim embora. Aí durante a semana ela já estava indo sozinha tomar banho. Naquela mesma semana, com fé em Deus, ela já liberou ela. E aí a gente continuou o acompanhamento, indo a cada 3 meses, e cada vez ela estava melhorando. Quando eu fui segunda-feira agora, que a gente foi fazer o retorno, fazer os exames, o médico que atendeu a gente era um médico novato, começou a ver o relatório dela e começou a ver o exame, e ele só ficava muito bom, muito bom, muito bom. E toda vez que ele falava muito bom, eu falava glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Porque Jesus é bom a todo tempo, porque tudo que a gente passou, e ele vibrando ali, ele ficava impactado. Ela teve um sangramento no cérebro, eu falei sim. Ele falou, não teve sequelas? Eu falei assim, não. E hoje ele falou, nossa, ela está muito bem, as plaquetas estão boas, a anemia dela melhorou. E assim, para honra e glória de Deus, agora só daqui 4 meses, aumentou mais um mês para ela fazer o retorno. Ela engordou, porque ela chegou aos 44, agora já está com 50 quilos. Ela me deu um abraço no domingo de manhã, quase me quebrou no meio. Estou falando, ela catou aqui, pá, posso dar um abraço, pastor? Pode, pá, eu só escutei. Tá na graça. E não para em casa, faz todos os serviços, e para a honra e glória de Deus. A gente só tem a agradecer, porque tudo que a gente passou, e hoje a gente vê como ela está. Graças, está linda, maravilhosa. Um beijo, viu, querida? Tuas bênçãos. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Olha lá que simpatia. Deus abençoe. Deus abençoe. Mais forte é para Jesus, Jesus merece. Irmãos, Jesus muda diagnóstico, sentença. Tem mais testemunho, tem gente aqui esses dias, eu não vou nem contar, mas até discutir com o médico. Mas sumiu como que pode. Eu falei, gente, para. Ciência é ciência, Deus é Deus, é ou não é? Não adianta, médico cata, aconteceu comigo, vai olhar, vai, não é possível, não é possível. Não é... Mas o que você fez? Eu não fiz nada, Jesus fez tudo, amém, gente? Foi ele que operou o milagre, foi ele que curou. Bom, o próximo milagre é o seu. Diga, Jesus tem milagre para fazer. A gente vai pegar os exames aí, ó, tá? E vai estar contando aqui. Certo? Caroços desaparecendo, tumores desaparecendo. Jesus fala, e hoje tem milagre de Deus aqui. Você crê nisso, irmão? Ah, pastor, eu não gosto de igreja assim, não. Aqui Jesus faz milagre. Jesus cura, Jesus liberta, demônios são expelidos. Jesus fazia tudo isso ou não? Sim ou não? O evangelho é de Cristo? Sim ou não? Então nós temos que viver o evangelho de Cristo, tá bom? Tem testemunho também, filho? Então corre aqui rapidinho. Oh meu Deus, como vou pregar hoje, Deus? Aplaude o Senhor, corre aqui, velho. Ai, Jesus. E tem muito mais, tá? A gente vai fazendo aí. Irmãos, posso te dar um conselho? Vai convidando as pessoas, falando, você conhece alguém que sofre? Você conhece? Não queira Jesus só para você não, tá bom? Paz, filho. Paz. Você também tem vergonha? Tem. É tímido? Para Jesus tem que... É isso aí. Não pode ter vergonha falar. não. Vamos lá. Então, pastor, meu testemunho é de cura e libertação. Um curso que a gente fez do Silk. Do Silk, gente do céu. Quando eu comecei a fazer esse curso aqui com a pastora de libertação, veio muitos meus passados, né? Então, eu vou abreviar no começo. Abrevia, senão dá tempo para pregar. Então, eu, desde pequena, eu tinha uma facilidade muito no mundo espiritual de ver coisas, de sentir, né? E com o tempo, passou-se e
acabei não vendo mais, não ter isso. Mas durante a minha juventude, né, eu tive muitos convites, comecei a praticar coisas que não convém a Deus, né, que eu sou da Paraíba, João Pessoa, né, lá chama terreiro de macumba, essas coisas, enfim. Acabei fazendo prática, né, fazendo coisas que não agradam a Deus. Fiquei doente com uma enfermidade muito grande, né, e com esse tempo Deus me curou, me trouxe para cá para a honra e glória do Senhor. A minha irmã era daqui da igreja, na época a igreja era lá na Gestrude, e eu vim para cá, né? Então, assim, Deus foi movendo, né? Deus foi movendo, aceitei Jesus. Só que as coisas que a gente faz no mundo espiritual, que a gente acha que quando aceita Jesus, a gente acha que está libertada. E eu achava que estava libertada. Só que depois, quando eu comecei a fazer o curso, eu consegui ver coisas de novos que estavam lá em oculto no mundo espiritual. Então, eu comecei a ver, passar por tudo aquilo que eu estava passando aqui. E aí eu conversei e comecei a orar e comecei a fazer o curso. E para a honra e glória eu senti libertada, porque nesse meu tempo eu pratiquei feitiçaria, fiz aborto. Então tudo isso no mundo espiritual a gente dá legalidade, né? Então a igreja, gente, me salvou. Jesus me salvou. Então, glória a Deus. Sou libertada, sou curada, não vejo nada, não sinto nada, durmo super bem para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, aplaude e glorifique ao Senhor. Pastor. Aproveitando aqui, eu vou fazer um convite para vocês, escute. É bênção, não é o curso? É bênção, a igreja adquiriu, a Amanda e a pastora fizeram curso pessoalmente. Elas me ligaram. Eu cheguei em casa, eu fiz lá, eu sou nascido e criado na igreja, irmãos. Eu estou me revelando algumas coisas. E a gente já mexe com libertação há anos. E aí o que acontece? Vamos comprar um curso para abençoar os líderes da igreja. Nós fizemos, foi libertador, não foi? Foi libertador, foi gente. Nós fizemos algumas aulas às sextas-feiras, encerramos. Só que o pacote que a gente comprou, a gente pagou, não é barato. A igreja pagou para investir na vida de vocês. Eles acharam impressionante, a pastora Antônia, inclusive ela veio aqui, ela disse, interessante, que a pastora, eles estão investindo no povo, eles querem ver o povo abençoado. Então nós adquirimos. E aí o que acontece? Vão estender para nós, e nós vamos ter até o final de outubro. Então dia 7, quero aproveitar e fazer um convite para você que não fez, ou você que fez já no final, perdeu algumas aulas, dia 7 de agosto, 7 de quando? De agosto, nós vamos repassar todas as aulas. Esse curso é caro. Esse curso, se você for comprar, você vai pagar mais. Menino não, 1.200 conto. Então, a gente vai passar de novo. Quem já fez, quer fazer de novo. Quem perdeu algumas aulas e querem repor essas aulas, e quem não fez e deseja fazer, dia 7 de agosto, nós estaremos passando tudo de novo as aulas. Tá bom, gente? Então vai ser bênção, é libertador. Eu quero aproveitar e estender o convite para você, que vale muito a pena. Eu já assisti várias vezes, assisti em casa para passar aqui, assisti aqui e vou assistir de novo, porque é maravilhoso, tá bom? Então dia 7 de agosto, eu estou dizendo para a igreja, tá? Para a igreja, nós estamos para os líderes, agora para a igreja. Então se você quiser, você pode participar, você é o nosso convidado, tá bom, gente? Vai estar tudo aqui na igreja sendo divulgado dia 7 de agosto, certo? Quer fazer? Vale a pena ou não? Vale a pena, gente. Maravilhoso, tá bom, gente? É libertador. Libertador. Obrigado, tá bom? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Gente, eu dou uma palavra de Deus para compartilhar com vocês esta noite. Quem veio aqui para ouvir o que o Senhor tem para nós? Pois, eu quero ser rápido, breve, porque a gente vai orar, tá bom? Muitos testemunhos, é importante, edificante, é libertador para nós entendermos aquilo que o Senhor pode fazer através do nosso posicionamento de fé nele, debaixo do seu governo e domínio. Então eu quero compartilhar um texto com vocês. Nós estamos falando sobre tempo de cura e libertação. Diga tempo de cura e libertação. Então abra comigo, por favor, aí a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 9,
verso 20 ao verso 24. Eu vou ser bem breve, tá bom? Eu não prometo que eu não vou me estender muito, porque a gente tem que orar, e eu quero ser fiel a Deus, a tudo que Ele me orientou para ser falado esta noite, até porque o importante para nós não é o que o homem fala, mas é o que Deus fala através do homem. Por homem falar por si só não gera nada, mas quando o homem é impelido, impulsionado pelo Espírito Santo, eu entrei lá ontem na empresa da irmã profetizando, né, crendo, e Jesus faz milagre, tá bom? Então é importante a gente entender isso. Eu sei, eu e minha esposa, graças a Deus, a gente sabe da responsabilidade que é cuidar daquilo que Deus mais ama. Deus ama almas, né? Deus ama a sua casa, Deus ama a sua família. Quando você está de alguma forma doente, de alguma forma decepcionado, frustrado, alguns problemas acontecem, Deus não se alegra com isso. Então é um pai que ama os seus filhos. Deus é o nosso pai. Quem tem Deus por seu pai? Papai Celestial. Então vamos lá. Tempos de cura e libertação. Existe a libertação e a cura no espírito, nas emoções e no físico, tá bom? Marcos capítulo 9, verso 20 diz assim: e trouxeram-lhe, quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência. Diga, quando viu Jesus. Amém. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? O pai vai responder: desde a infância, respondeu. E muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Diga, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Diga, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. O que Jesus respondeu para ele? Tudo é possível ao que crê. Agora bem lindo, vamos lá, uníssono, 1, 2, 3. Tudo é possível ao que crê. Vamos lá de novo, 1, 2, 3. Tudo é possível ao que crê. Guarda essa frase, que é frase de Jesus, palavras de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Verso 24 e último. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amém. Amém. Papai da glória, Senhor poderoso, estamos debaixo do teu governo, querer e propósito. Fala conosco esta noite mais uma vez, porque o que interessa para nós aqui não é o que os homens falam, mas é o que o Senhor fala através dos homens. Então, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja, povo teu neste lugar. O Senhor é o maior interessado, ó Pai, de realizar aquilo que só o Senhor tem poder de fazer. Então, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha falar conosco mais uma vez. Porque quando o Senhor fala, coisas extraordinárias acontecem. Quando o Senhor fala, a doença vai embora. Quando o Senhor fala, o mal recua. Quando o Senhor fala, onde a morte haverá vida. Quando o Senhor fala, as trevas, ó Deus, elas viram luz. Quando o Senhor fala, o milagre se manifesta. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós nos reunimos como igreja, e nada e ninguém é mais poderoso do que o Senhor. Então esta noite nós estaremos nos posicionando diante da tua bendita e poderosa palavra, porque tudo aquilo que se levanta para nos resistir, para se opor contra a tua vontade, nós cancelamos agora no mundo espiritual. Senhor, em nome de Jesus Cristo, agora derrama do teu poder, da tua unção, da tua graça, da tua autoridade. O Senhor é aquele que nos conhece melhor do que nós mesmos.
O Senhor sabe como nós entramos aqui, ó Pai, a intenção, Senhor, do coração de cada um, que cada um tem enfrentado e vivenciado. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, papai, em nome de Jesus, mais uma vez, se manifesta com o teu poder, com a tua autoridade, com o teu domínio e governo. Que nada aqui, Senhor, aconteça, Senhor, pelo homem, mas tudo aconteça debaixo do teu querer e propósito. Então, Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos como igreja e concordamos que tudo aquilo que tem se levantado vai ter que recuar contra as nossas vidas, que toda enfermidade, moléstia, seja ela, Senhor, coisas espirituais, ou situações físicas, ou, Senhor, coisas humanas, Senhor, e psicológicas, coisas na alma, sejam repreendidos agora, em nome de Jesus nós oramos, em concordância nós cremos. Quantos concordam e creem, digam amém. Amém. Diga graças a Deus. Diga assim comigo, tudo é possível ao que crê. Diga assim comigo, tudo é possível ao que crê. Antes de você se sentar, diga pela última vez, tudo é possível ao... Aplauda e glorifica o Senhor, aplauda e exalta o Senhor. Pode se assentar. Queridos, eu preciso da sua atenção, quero ser breve, eu preciso fazer um panorama aqui do que está acontecendo nessa história, mas eu quero fazer a aplicação do texto para que a gente entenda. É muito importante a gente entender o que está acontecendo aqui nesse cenário. Quando a gente olha esse milagre relatado, essa situação é relatada por 3 evangelistas, Mateus, Marcos, aqui em questão, que está diante de nós, e também Lucas. O mais cirúrgico, mais preciso, que tem mais cirúrgico naquilo que está falando, é Marcos, que eu escolhi aqui por base o nosso texto para a gente compartilhar aqui esta noite. Algo nos chamou bastante atenção nesse texto, porque é a história de um pai que tem um filho, o filho sofre desde a infância, o filho é lançado no fogo, é lançado na água, o inimigo quer matá-lo, o pai sofre com ele, o filho sofrendo, o pai que ama o filho também sofre, o pai faz várias tentativas sem êxito, sem sucesso, e isso vai gerando tempo, e vai gerando desgaste e sofrimento, a ponto do tempo ir passando, e de repente o pai perceber que uma hora ou outra, se não tiver uma intervenção, o filho que ele tem, que ele tanto ama, está nessa situação, possivelmente perderá a vida. E quando a gente lê aqui, a gente vai perceber no capítulo 9, que conta-nos a história aqui, está escrevendo aqui, nos relatando o evangelista Marcos. Ele começa a falar que Jesus sobe ao monte da transfiguração. Ele vai subir para orar, porque Jesus tinha uma vida diária de oração, de busca. Ele sabia que para prevalecer, para vencer, para enfrentar o império romano, enfrentar os inimigos, os demônios, as castas, os espíritos imundos, ele precisava de vida de oração e vida de separação. Ele sobe lá com um propósito, e você sabe que lá vai acontecer a transfiguração, e ele leva com ele 3 dos seus discípulos mais íntimos, a saber, vocês, Pedro, Tiago e João. Os 9 ficam ali embaixo e eles sobem com Jesus. Eles passam lá durante a noite, enquanto está o mover sobrenatural lá em cima do monte, as coisas estão acontecendo, a ponto de Pedro, que é o mais impossível dos 3, vai dizer, oh, quão bom que é esse lugar, que coisa maravilhosa, vamos fazer uma tenda aqui para Moisés, vamos fazer uma tenda para Elias, para Jesus, a gente fica no relento, a coisa está boa demais. Mas quando vai amanhecer o dia, e quando vai amanhecer, vai ter um problema lá embaixo. Perceba que enquanto Jesus está orando, as coisas estão acontecendo, surge um problema lá embaixo no pé do monte. E qual o problema que vai surgir? Você acabou de ler comigo aqui. Enquanto tem 3 lá, discípulos mais íntimos, regozijando, buscando, recebendo muita coisa, vendo coisas extraordinárias, eles vão perceber quando eles descem. Jesus vai descer, porque Jesus sabe, conhece todas as coisas. Jesus vai descer, sabe que lá embaixo já tem um problema a ser resolvido. Quando Jesus desce, está lá feito o circo, está feita a confusão. Você percebe que enquanto Jesus está recebendo algo do Pai, está falando lá com aqueles 2 homens, Elias, que representa os profetas, e fala também com Moisés, que representa a lei. Jesus está falando com eles, e aí de repente, quando Jesus desce, está lá. Você vai perceber, lendo depois na sua casa com mais tempo, você vai reler, você vai entender que chega um homem com esse filho que eu acabei de falar, que está sofrendo há muito tempo. Imagine comigo o desespero desse pai. Não é que esse pai nunca tentou, ele fez várias coisas, mas sem ter sucesso daquilo a qual ele queria ter de resultado, que era o filho saindo dessa situação. E quando ele chega lá, ele não vai encontrar Jesus,
Mas não encontrando Jesus, ele sabe que alguém vai dizer para ele: olha, Jesus não está aqui, a gente não vê Jesus. Mas aqueles homens que estão ali, tinha 9 dos seus discípulos, eles andaram com Jesus, comiam com Jesus, fazia, por certo eles vão poder te ajudar. E quando ele chega com o seu filho nessa situação, ele vai pedir. Perceba que os escribas estão olhando e eles vão tentar expulsar, só que não vão ter êxito ou sucesso naquilo que estão empreitando na hora. É muito importante a gente analisar que você vai ver aqui uma confusão estabelecida, generalizada. Por quê? Os escribas estão acusando, a multidão está concorrendo contra, e ali estão acusando, e eles estão falando, eles estão brigando. De repente chega Jesus. Quando Jesus chega no cenário, quando Jesus chega no ambiente, perceba que Jesus é diferente dos discípulos. Jesus não chega para brigar, Jesus chega para resolver o problema. Nós precisamos entender que quem fica brigando, discutindo, falando alguma coisa, são os discípulos com os escribas, e o pai ali brigando, porque o pai queria, por certo, que o milagre acontecesse. Ele ouviu falar que Jesus era poderoso, mas até então ele saiu com o filho da onde estava para receber o milagre. E isso não acontece, e eles estão discutindo. Quando Jesus chega e pergunta: o que vocês estão discutindo? Jesus vai falar para os escribas, e eles vão dizer: os seus discípulos aí não estão com nada, anda com você, come com você, vive com você, mas está faltando algo. Sabe o que eu aprendo, gente? Que quem anda com Jesus precisa ter vida de oração, precisa ter vida de jejum, precisa. Por quê? Porque qualquer hora, queridos, o cenário muda, a coisa fica difícil, e quando o inimigo se levantar e precisar de alguém que caminha com Jesus, mas cheio do Espírito Santo, vai levantar a mão e vai dar ordem, o milagre vai acontecer. Então o que eu vejo em tudo isso? É muito lindo, eu sou apaixonado pela palavra de Deus, porque deixa registrado aqui e mostra para mim esse cenário, para que se não deixasse escrito, e alguns detalhes que me chamam a atenção, a gente nunca ia descobrir. Como assim, pastor? Que Jesus vai ver tudo isso, Jesus vai dizer: é tudo isso. Ó, geração incrédula. Jesus se volta à geração: até quando estarei eu convosco? Traga-me o menino. Quando Jesus manda trazer o menino, perceba, Jesus não fica na roda de confusão, Jesus não fica justificando, Jesus não fica falando, Jesus manda trazer o problema, e toda vez que Jesus dá ordem, o milagre, por certo, acontecerá. E quando eles trazem o menino, eles vão trazer o menino, perceba que quando o espírito que está na vida do menino, que é mudo, depois você vai descobrir dizendo que Jesus expulsa o espírito mudo e surdo do menino, você percebe que só de ver Jesus, ele já cai por terra. Jesus não abre a boca, Jesus não fala nada. Por quê? Porque todos os espíritos imundos se sujeitam a Jesus. Tem alguém que segue a Jesus aqui? Tem alguém que crê em Jesus? Então eu quero que você entenda: o inimigo está fazendo bagunça, o inimigo está fazendo muita coisa aqui, até Jesus chegar, porque quando Jesus chega, Jesus traz paz, Jesus faz milagres, Jesus manifesta com poder e autoridade, e aí ele vai olhar e ele vai cair diante de Jesus. Perceba, por quê? Porque todos os espíritos imundos, quando veem Jesus, já sabem quem está chegando. Quem está chegando lá não é para discutir, quem está chegando lá não é para ficar fazendo conversa, rodinha de conversa. Quem está chegando lá é que eu tenho a solução. Aleluia, levanta a mão e diga glória a Deus. Eu não entendo crente, irmão, que vem na igreja, entra no culto, sai do culto e tem medo de algumas coisas. Pastor, eu tenho medo. Você não poderia ter medo, ou não deveria pelo menos ter medo. Sabe por quê? Porque se você serve a Jesus, conhece o Evangelho, sabe que Ele é poderoso, você foi revestido da glória de Deus, da presença de Deus, Ele vai levantar um grande e poderoso exército aqui em nome de Jesus. Aí o que está acontecendo aqui? Jesus pede para trazer, só que quando ele chega, ele vê Jesus, como eu disse, ele cai no chão e começa a espumar, ranger o dente, e ele está lá. Imagine, queridos, Jesus não volta assim para o demônio, para o espírito imundo. Olha o que ele faz, ele volta para o pai do menino. Para quem? Para o pai do menino. Quando ele está ali, o menino, ele poderia muito bem. Só que eu amo que Jesus nos ensina, Jesus. Por quê? Porque tudo que está escrito aqui é pedagógico, é para a gente aprender. Porque se Jesus não tivesse agido assim, pastor Fernando, a gente nunca ia descobrir alguns segredos que está entre linhas na palavra. Então perceba, se Jesus chegasse, já expulsasse, já desse ordem, ele seria liberto uma vez por todas, sim ou não? Sim ou não? Quem acredita que seria diferente? Jesus dá ordem e diz: não vou sair. Jesus falaria, sairia ou não? Só que percebe, enquanto o menino está lá espumando, não sou eu que estou falando, aqui é a Bíblia, o menino está espumando, Jesus vira e olha para o pai. Então Jesus vai ter uma conversa com o pai do menino. Quando Jesus vai ter uma conversa com o pai do menino, olha o que Jesus vai falar. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto sucede? Quanto tempo está acontecendo isso? Você acredita que Jesus não sabia o que estava acontecendo?
Você acredita realmente que Jesus não sabe de nada que está acontecendo? Diga, Jesus sabe. Não diga, Jesus sabe de tudo. Agora a pergunta é, por que Jesus vai perguntar? Para ele saber? Não, para que ficasse registrado, para que a gente descobrisse. Então escuta, quando ele vai perguntar, não é porque ele quer informação do que está acontecendo há quanto tempo. Jesus sabe tudo, ele sabe o nome, sabe o sobrenome, sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, ele sabe tudo, ele não precisa, nada pega de surpresa. Eu estou surpreso aqui, eu não sei o que está acontecendo. Nada pega Jesus de calça curta. Jesus conhece tudo. Aí Jesus vai fazer uma pergunta: desde quando? Faz quanto tempo que esse menino está assim? Faz quanto tempo? Aí o pai vai dizer, escute, olha o que o pai vai dizer: desde a infância, faz muito tempo, respondeu, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Então ele está trazendo uma informação para nós aqui. Olha aqui para mim, isso é muito sério. Ele vai dizer assim: olha, faz quanto tempo que seu filho está assim? Faz quanto tempo que ele está nessa situação? Não é porque Jesus precisa de informação. Ele vai dizer assim: faz há muito tempo, desde a infância, desde a infância. Então faz muito tempo que eu sofro. E ele continua dizendo, além de ser muito tempo de sofrimento, olha o que acontece: o espírito imundo pega ele e joga ele na água e joga ele no fogo. Para quê? Para matar. Joga para quê? Para matar. Então imagine o pai há tanto tempo, porque é infância, e ele já é moço aqui, menino é moço. Então imagine o pai vendo essa cena, e o pai vendo o menino se lançar no fogo, e o menino se queima, de repente o menino cai na água, e de repente queima no fogo de novo. Está tudo em destruição. Mas quando, aleluia, chega diante de Jesus, ele está vendo o seguinte: pastor, qualquer hora esse filho meu morre, mas antes dele morrer, ele vai chegar diante de Jesus, porque Jesus é a vida. Levante a mão e diga glória a Jesus. Pastor, até quando o diabo joga no fogo e na água e faz bagunça, até conhecer Jesus, quando está diante de Jesus, o milagre vai acontecer. Levanta a mão e diga glória a Deus. Meu casamento, minha família, meus negócios, pastor, eu estou nessa vida, nada acontece, nada rompe, nada flui, porque está dando tudo errado, queridos, até Jesus chegar. Porque a partir do momento que Jesus chegar, ele vai operar um milagre na tua vida. Não entendeu? Vou ser mais claro, vou falar no português que você entenda. A coisa demorou muito tempo aqui, mas era o tempo necessário para ele entender. Eu já fiz de tudo que eu podia fazer, mas não tive resultado. Mas agora, diante de Jesus e com Jesus no negócio, a coisa vai fluir, vai acontecer. Não é que o pai não tentou, o pai tentou, mas sem sucesso. Mas com Jesus não tem como falhar. Se você crê no milagre de Jesus, ele vai fazer um milagre na sua vida. Levanta a tua mão, tira a glória a Deus. Tem gente que não entende, irmão. Tem gente que está tomando pão todo dia, está sofrendo todo dia, até se encontrar com Jesus, até o dia que Jesus estiver diante do problema, porque é o dia que Jesus estiver, o milagre vai acontecer verdadeiramente. E aí escuta, ele fala, quer matá-lo, quer o quê? Qual é o papel do inimigo? Diga matar. Não, diga sério, matar. Então, presta atenção. Já faz muito tempo que esse moço, esse menino sofre, desde a infância. Desde onde? Da infância. Então se é de convir comigo, gente, uma criança, desde a infância, por certo acontecem algumas coisas de heranças aqui espirituais, porque você vai perceber, embora não fale, mas eu penso que houve algumas brechas abertas, porque o filho da infância é responsabilidade dos pais. Por que o inimigo entra? Por que o inimigo faz arruaça? Porque pessoas dão brecha. Pessoas dão? Sim ou não? Sim. Porque se não der, não entra. Você concorda comigo? Se não der, não entra. Agora deixa eu só abrir um moleque aqui para dizer: toma cuidado com seus filhos, tá? Tem gente que deixa o filho, tem gente que está fazendo o seguinte: já que eu não quero ter muita coisa, eu pego e jogo o celular e fica no celular. Toma cuidado. Porque tem gente que está dividindo a responsabilidade, a coisa com o celular. Já que não quer ter muita dor de cabeça, toque o celular, fica aí, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Toma cuidado, viu? Você precisa tomar cuidado e rever e ver muita coisa que está acontecendo. Então, tem gente que abrindo brecha. O Senhor está me dizendo que tem gente abrindo brecha. Toma cuidado, porque depois não adianta chorar. E daí o que acontece? O pai vai informar o seguinte: desde a infância, desde a infância, há muito tempo ele está assim. E aí quando o pai fala sobre isso, Jesus diz: desde a infância o seu filho está nessa situação. Que coisa, mas qualquer hora vão matá-lo. Só que quando ele fala isso, olha o que acontece aqui. Ele continua dizendo: mas se tu podes alguma coisa,
tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele vai perceber que a coisa é tão grave, Genilson, que ele vai dizer: olha, se tu podes. Ele já sofreu tanto, diga, já sofreu tanto. Diga, já sofreu tanto. Já viu seu filho querido sofrer tanto, que ele vai dizer: se tu podes, tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Porque o filho sofre, o pai sofre. Você pensa que o pai fica feliz de ver o filho naquela condição? Você acha que o pai olha e fica feliz? Não, o pai fez de tudo. O pai fez de tudo sem sucesso. Quando o pai vê o filho sendo lançado no fogo, o pai fica triste, o pai tenta tirá-lo. Quando vê o filho sendo jogado na água, o pai faz o que pode. Mas tem alguém que faz aquilo que pai e mãe não podem fazer. E aí o que acontece? Quando ele vê esse cenário, ele fala: olha, nos ajuda, eu estou sofrendo muito. Você há de concordar comigo que era muito sofrimento. Diga, muito sofrimento. Perceba que o sofrimento, queridos, estava alojado nessa casa, nessa família. Até que ele ouve falar de Jesus, ele vai até Jesus. Agora pensa comigo. Ele vai, chega, procura Jesus. Jesus está no alto monte, e eles estão lá, orando, recebendo a direção. Jesus foi transfigurado. E aí, de repente, quando ele chega nos discípulos, esperando alguma coisa, não dá nada, não dá nada. Pensa comigo, vamos raciocinar. Esse pai continua frustrado, ele está discutindo, ele vai fazer o que ele está tentando ali discutir, os escribas, e está colocando aquele ciclo, aquele fogo. De repente, escuta, quando o menino cai, espumando, Jesus fala, faz a pergunta, ele fala, ele traz a informação. Olha, se tu podes. Gente, esse pai estava muito ferido. Esse pai estava muito machucado. O problema da nossa vida é quando a gente sofre há muito tempo e a gente acha que nem Jesus, que é poderoso, é capaz de resolver o nosso problema. Ele vai dizer o seguinte: se tu podes, se o Senhor pode fazer alguma coisa, porque o negócio está estreito demais, ajuda-nos. Ele está dizendo: eu peço socorro, me ajuda, tem compaixão de nós. Nos ajuda, meu filho precisa de ajuda, eu preciso de ajuda. Quando ele faz isso, ele fala para Jesus. Olha o que diz aqui no verso 23. Ao que lhe respondeu Jesus. Olha o que Jesus responde para ele: se pode, se eu posso. Olha o que Jesus está falando para esse pai que tem um filho sofrendo e está sofrendo de um. Se eu posso, se eu posso. Diz assim, continua dizendo aqui: tudo é possível ao que crê. O que Jesus fala? Olha aqui para mim, eu quero falar com um profeta. Deus vai quebrar espíritos em muita família aqui essa noite. Olha o que Jesus vai nos informar aqui, e por isso que fica registrado. Se eu posso, o problema não é o que eu posso. Poder, eu posso todas as coisas. O problema não é eu poder, o problema é que você precisa acreditar. Então o problema não está comigo em fazer alguma coisa, o problema está com você em acreditar que eu sou poderoso para fazer. Então perceba, tem aqui os escribas religiosos, tem aqui os discípulos que faltou alguma coisa, tem o pai que quer receber a cura e o milagre do filho, mas está faltando alguma coisa. E o Jesus não falta nada, ele tem poder, ele tem autoridade, ele faz, ele opera, ele age. É por isso que tem muita gente que vem por culto: Senhor, se por acaso eu estou sofrendo tanto, se por acaso o Senhor puder fazer, Jesus está falando para você esta noite, perguntando: se eu posso, o problema não sou eu, o problema é você. Se você acreditar, eu vou fazer um milagre na tua vida. Tem por acaso alguém que acredita aí? A questão toda esta noite a questão não é se eu posso, a questão é que você precisa acreditar. Você precisa acreditar em quem eu sou, o que eu posso fazer, o que eu posso realizar. Eu sei que o tempo ele tem sido desfavorável, muita coisa tem acontecido, mas o Senhor está usando a minha boca para dizer para você esta noite: eu não sou qualquer um, eu sou o soberano, eu sou o poderoso, eu sou maravilhoso, eu tenho poder, eu tenho autoridade diante de mim. Tudo acontece se você acreditar, o milagre vai se manifestar. Basta você crer e o milagre vai acontecer na sua vida. Vai acontecer. Poder Jesus pode. Ele pode. A questão é se eu acredito de verdade. Então Jesus joga para ele de novo a responsabilidade. Porque até então é fácil, escriba, falar. Até então é fácil o pai acusar. Escute que eu vou falar, você vai entender a minha fala, olha aqui para mim. Até então
Paula, é fácil o pai acusar os discípulos. Está faltando unção, está faltando graça, porque é assim a vida, né? A gente sempre vai arrumar um culpado. É sempre assim. Então é fácil os escribas falar, fazer tumulto, fazer motim. É fácil o pai acusar os discípulos que faltou e não tiveram êxito naquilo que foram fazer. Mas quando chega diante de Jesus, chega diante de Jesus, vai mostrar a verdadeira realidade. Você sabe por que eu amo Jesus, pastor Fernando? Porque Jesus deixa clara quem nós somos de verdade. Jesus não deixa nada na escuridão, ele traz tudo na luz. Então você vai perceber que o problema aqui não é os escribas, não são só os homens que andam com Jesus, discípulos. São quem? É o homem, o pai do menino. Porque o pai do menino, ele vai dizer, se tu pode, se eu posso, o problema não é eu poder, o problema é você crer, é você crer. Então você já sofreu tanto que você não tem acreditado, e eu vim aqui hoje profetizar, acredita no milagre do Senhor. Eu vou falar de novo, eu vou falar bem simples, bem fácil para você entender. O problema não é o que Jesus pode fazer, o problema é que você precisa crer no que Ele é capaz de fazer. Aí quando Jesus fala isso, mexe nele. Escuta, por que Jesus está mexendo nele? Porque a gente precisa entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí a gente canta, a gente fala, é bacana. Você vai ver personagens ou pessoas na Bíblia como o centurião, um homem de centúria, que cuidava lá, que pede para Jesus ir na casa, depois ele interrompe Jesus. Não precisa ir não, só uma palavra de ordem, de comando, funciona. A tua palavra vai entrar lá, vai alcançar e vai levantar o meu moço da cama, o meu servo. Não tem problema, eu sei que funciona tudo isso. Jesus vai olhar e vai dizer, olha, não encontrei fé tão grande, desse tamanho aqui em todo Israel. Está elogiando a fé dele. Aquela mulher que você conhece, aquela mulher grega, sirofenícia, ou cananeia, como você queira chamar, que ela vai lá buscar pela filha que está miseravelmente endemoniada. Ela vai dizer, das migalhas que caem da mesa, não tem problema não, eu como dela, porque migalha para mim é o suficiente para viver um milagre. Jesus também vai elogiar a fé dela, e ela vai voltar para casa com as migalhas, e ela vai ver a filha dela liberta, aleluia. Tem pessoas na Bíblia que Jesus vai repreender por causa de pouca fé, e esse homem aqui que nem fé tinha, ele chegou todo lacerado com problema, mas eu amo porque Jesus não apontou e nem acusou, Jesus só ensinou. E Jesus está nos ensinando aqui esta noite, nesses cultos que nós temos feito aqui, nessa série de mensagens sobre tempo de cura e libertação, a entender, não é o que Ele é capaz de fazer, porque Ele faz tudo. Diga, Ele faz tudo. O importante é eu acreditar no que Ele é capaz de fazer. Não adianta, pastor, Ele pode restaurar a minha vida espiritual? Pode. Ele pode restaurar a minha vida financeira? Pode. Ele pode restaurar o meu casamento? Pode. Ele pode restaurar os meus sonhos? Pode. Ele pode fazer um milagre na minha saúde? Pode. Ele pode curar eu dessa enfermidade, desses nódulos? Pode. Mas a questão não é o que Ele pode, o que Ele não pode. A questão é se a gente crê, o milagre vai acontecer. Se você acredita verdadeiramente, pastor, eu estou como esse homem, eu cheguei aqui sem fé, e eu estou pedindo ajuda. Então eu vou falar uma coisa para você, seja como esse homem. Ele vai ajudar, ele vai entender, vai dizer o seguinte, é verdade, então se está faltando fé, me ajuda na falta da minha fé. E quem é humilde para pedir ajuda, que falta fé, Jesus diz, então o milagre agora vai acontecer. Quando a gente entende quem a gente é, pequeno que precisa de ajuda, aquele que é grande está diante de nós, vai se manifestar. Eu quero profetizar essa verdade. É por isso que tem muita gente sendo destruída dentro da igreja. Ela se acha super-herói, o Batman, ela acha que é alguém, o homem de ferro. Queridos, toma cuidado, nós somos seres humanos normais, mas Jesus é fiel, Ele é imbatível na batalha, Ele é poderoso, Ele é santo, e Ele está aqui dizendo para mim esta noite, eu posso fazer, mas tudo é possível se você crê. Tem por acaso alguém que crê aí? Levante a mão e diga glória a Deus. A partir da noite de hoje tudo será mudado e tudo será transformado, porque tudo Ele pode, e eu creio que tudo Ele pode, e o milagre vai se manifestar. Aí quando Ele pede ajuda, diga pedir ajuda. Diga pedir ajuda. Ele chega falando que quer receber o milagre, mas a primeira mudança que precisa não é no filho que está ali, mas é nele, e agora encerro para a gente orar. Sabe por que eu sou apaixonado pelo Evangelho, pelas Escrituras? Porque Jesus vai na raiz, Ele vai na onde? Ele não faz algo superficial. Quem dá uma tapeada, enganada é os homens. Ele vai na raiz. Ele vai trabalhar lá na raiz.
no pai do menino que desde a infância sofre dessa situação. Então Jesus vai dizer o seguinte: eu posso virar para o menino e dar a ordem, o milagre vai acontecer, mas não adianta, eu preciso tratar de toda a família, eu preciso tratar de toda a família. Então quando Jesus ele se vira e o pai reconhece, escute, eu quero encerrar aqui, o pai reconhece que está faltando, se pode, tudo é possível aqui. O que Jesus sinalizou para ele? Está faltando em você fé? Está faltando em você? Está faltando em você? E o que ele vai entender na hora? Olha o que diz aqui, a gente encerra. Imediatamente o pai, imediatamente, diga, foi na hora. Diga que a ficha caiu. A ficha está antiga, né? Foi na hora que chegou o e-mail na caixa de mensagem. Foi na hora. Opa, eu preciso entender, eu preciso entender. Diga, entender que eu preciso de ajuda, porque a minha fé não é o suficiente, mas Ele vai me ajudar e o milagre vai acontecer. Diga, é tempo de cura, de milagre e de libertação. Diga, eu cheguei aqui como esse homem, sem fé, mas eu reconheço, me ajuda na minha falta de fé, e o milagre vai acontecer, no nome de Jesus. Levanta a mão e diga glória a Deus. Diz assim, encerra. Vendo Jesus que a multidão concorria, que a multidão estava chegando, repreendeu o espírito imundo. Repreendeu o espírito, porque agora o pai tem fé. Agora o pai tem fé. Até então o pai não tinha, agora o pai teve. Agora o pai, diga o segredo, não é Jesus fazer, mas eu ter fé, que Ele é poderoso para fazer. E diz assim, continua dizendo aqui, e ele, clamando e agitando, parte B do 25, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais torne a ele. Perceba que Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma ordem. Quando Jesus veio, o pai pede ajuda, o pai pede Jesus fala, não vou te ajudar, você não tem fé. Ele pediu, me ajuda na minha falta de fé. Jesus entendeu, disse, agora você tem o que você precisa, agora você vai receber o que você quer. Jesus vira e dá uma ordem, Jesus dá uma ordem. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, nunca mais torne a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto. Como se estivesse, guarda essa frase, como se estivesse, é como se estivesse morto. Mas Jesus não chega para matar, Jesus chega para restaurar, para levantar, para vivificar, para transformar. Quem olha vai dizer, morreu, a ponto de muitos dizerem, está morto, morreu. Mas Jesus não entra em cena para matar, Jesus entra em cena para resolver o problema. Então escute, agora encerra. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E ele, verso 28, quando entrou na casa, diga, o menino voltou para sua casa, liberto, curado, falando, ouvindo. Diga, os espíritos imundos, surdo e mudo, saiu dele. Diga, agora o pai está feliz, o filho está liberto, o pai cheio da fé, o milagre, voltou para casa feliz. Só que o pai voltou para casa feliz, o filho liberto, falando, ouvindo, os espíritos imundos deixados por causa da ordem de Jesus. Mas tinha alguém que estava triste. Alguns, quem? Pergunta para mim, quem chegou em casa triste? Quem chegou em casa triste? Diga os discípulos. Os discípulos. Se no pai faltou fé, faltou coisas na vida dos discípulos também. E o que faltou? E agora encerra. Olha o que diz aqui. Quando, verso 28, entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, chateado, né? Em particular, porque tiveram vergonha de perguntar na hora, pastor Fernando, por que não podemos nós expulsá-lo? Então o pai volta feliz, o pai volta, o filho volta liberto, feliz. E os discípulos voltam para casa triste, não conseguiram ter êxito naquilo que era para ser feito. Então perceba, se o pai tinha falta de fé, faltou alguma coisa também na vida dos discípulos. Pergunta para mim, o que faltou? Diga, o que faltou?
Diga assim comigo: jejum e oração. Diga: só não faltou nada em Jesus, porque Jesus é completo. Tanto você sendo alguém que conhece Jesus, acabou de conhecer, agora encerra. Agora você entendeu o cerne da mensagem. Falei tudo isso só. Se você guardar só isso, você já vai voltar para casa abençoado. Os escribas cobram do que não é capaz de fazer também. O pai chega lá sem fé. O pai não conhecia Jesus, chega lá de tanto sofrer, chega lá sem fé. Adquire a fé, pede ajuda e ele vive um milagre. E os discípulos, faltava jejum e oração. E em Jesus não falta nada. Vou falar de novo. E em Jesus não falta nada. No pai do menino faltava fé o suficiente. Me ajuda na falta da minha fé, eu não tenho fé. E para os discípulos faltou vida de oração e de jejum. E em Jesus não falta nada. Jesus é pleno, é poderoso, é maravilhoso. E Ele está aqui hoje, através do Espírito Santo. Quem quer isso, levanta a mão. Não entendi, pastor. Um pai desesperado pode até faltar alguma coisa. Discípulos pode até faltar alguma coisa. Mas em Jesus que nós servimos aqui, que nós amamos, não falta nada. Ele é pleno, Ele é poderoso. Tanto no pai, no homem que faltou a fé, ele recebeu um milagre. E nos discípulos, Jesus deu uma lição dizendo: faltou em vocês vida de jejum e oração, porque tem caça de demônios, só sai com jejum e oração. E eles aprenderam, depois que Jesus subiu aos céus, eles foram cheios do Espírito Santo, eles entenderam, não tinha demônio que se ficasse de pé diante deles. Sabe por quê? Porque o homem cheio do Espírito Santo de Deus, não tem mal que resista diante dele. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Pastor, falta alguma coisa em mim, por certo falta. E quem tem tudo isso, pastor, é Jesus para nos dar, tanto para quem acaba de conhecer, quanto quem é discípulo. O milagre vai ser completo na nossa vida. Levanta a tua mão e diga glória a Deus. Chegou o tempo, chegou a hora e chegou o momento. Se coloca de pé. Diga assim comigo: Pai, tinha erro, tinha falha, os discípulos também falharam, mas Jesus habita toda a plenitude, todo o poder, toda a glória, a honra. Você pode falhar, eu posso falhar, mas nós estamos aqui para ser transformado e liberto. Escuta aqui. Às vezes você está sem orar e sem jejuar. Você é um frequentador de igreja. Você vem, tem coisa na sua vida que só vai sair quando você tiver vida no altar. Tem coisa na sua casa, na sua família, só vai mudar quando você tiver fé o suficiente. Não é porque Jesus não quer fazer, escute, eu vou orar para você. Não é porque Jesus quer judiar em você. É que você não entendeu ainda. Você é frequentador, você vem para a igreja, assiste os cultos, ouve essa mensagem, mas você entra aqui, está sofrendo, mas não se posiciona. Você precisa entender que precisa haver uma libertação. Diga libertação. E a maior libertação é na mente, meu filho. Porque quando você percebe um cenário desfavorável, o que você tem que fazer? Se posicionar. Porque tem gente que está vendo a família destruir, o diabo assolar, matar, destruir os filhos, daqui a pouco morre, não faz nada. Tem gente que está na igreja há muito tempo, se diz discípulo de Jesus, mas está faltando algo. Então entenda, a gente precisa estar alinhado com o governo de Deus. Posso te dar um conselho aqui esta noite? Posso ou não? Se posiciona agora. A igreja precisa se posicionar agora. A igreja precisa buscar agora. A igreja precisa guerrear agora. A igreja precisa entender o seguinte: eu preciso lutar por aquilo que é meu, por aquilo que Deus me deu. Eu preciso lutar, eu preciso me posicionar, porque a partir de hoje o inimigo não vai mais fazer arruaça, o inimigo não vai mais destruir. Eu estou cheio da presença, estou cheio da graça, estou cheio da glória. Irmãos, não adianta. Eu quero orar com você esta noite. Eu quero sinceridade aqui esta noite. Eu não, os céus quer sinceridade. Pastor, eu não tenho conseguido, estou como esse pai. Ou então estou como os discípulos, caminharam com Jesus, viviam com Jesus, mas Jesus disse que faltou jejum e orar. Jesus falou porque queria o mal? Não. Jesus falou porque estava faltando algo neles, faltando algo, tanto no pai quanto nos discípulos. Você que sabe que está faltando algo, eu quero orar por você esta noite. Eu quero que você saia do seu pastor, que vão falar de mim. Não importa o que vão falar de você, ninguém muda a sua vida a não ser Jesus. Eu quero que você saia do seu lugar e corra aqui, em nome de Jesus. Escute, não precisa ter vergonha, irmãos, porque Satanás ele quer aprisionar a gente numa coisa chamada religiosidade. Pastor, o que é religiosidade? Religiosidade
pior principado que impera e reina, principalmente nos tempos de hoje. O que é religiosidade? Religiosidade é aquilo que os fariseus eram na época de Jesus. Jesus para eles era Beelzebul, demônio. Cristo, a vida estava lá para resolver tudo, e eles não reconheciam. A gente precisa entender. Frequentar a igreja é diferente de conhecer o dono dela. Então eu quero orar por você, você que faz tempo que não ora.